NFL, etc. 115, terça-feira, 29 de novembro de 2022. Eu sou o Ticas e chegamos para mais uma edição de NFL, etc. em plena Copa do Mundo. É como a gente sempre diz aqui, se tem quem ouça, se tem quem dê o play, então é óbvio que a gente vai dar um jeito de vir aqui e bater o nosso ponto. Custe o que custar, haja o que hajar. Não é mais ou menos por aí, Wally? E aí, como é que foi a quinta de estreia da gloriosa seleção brasileira na Copa do Mundo, com rodada tripla de ação de graças de NFL junto? Deu pra se virar legal, deu pra acompanhar tudo ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez, como é que foi? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Deu pra acompanhar, sim, porque a seleção brasileira ajudou, primeiro tempo não rolou muita coisa, então já deu pra prestar mais atenção na NFL. E aí, né, que tava no finalzinho do jogo, lá nos quechequés lá. E aí, como foi o segundo tempo, saiu os gols do Pombo sem asa, Pombo com asa, Pombo assado, Pombo frito. Então, realmente, deu para poder acompanhar todos os jogos e, além disso, a estreia da seleção brasileira. Agora, é uma pena, né, cara, que essa Copa eles deram acelerada nessa coisa de colocar 4 jogos em cada dia. Habitualmente, os meninos, vocês que não conhecem Copa do Mundo muito, são 3 jogos, né? Um de manhã, um no início da tarde e o outro no final da tarde. Essa Copa eles aceleraram, botaram 2 de manhã, então botaram às 7, um às 9, ou 9, 10 horas da manhã, e depois outro a 1 e outro no final da tarde. O que isso faz? Isso faz você não tomar café da manhã vendo um jogo de futebol e jantar vendo um jogo de futebol durante mais tempo. Então já acabou, não tem que acordar mais 7 horas da manhã para acompanhar a Copa. Então a NFL ganhou. Eu tô chateado. Hoje já foi o primeiro dia que eu tive que esperar até meio-dia pra começar a assistir Copa do Mundo, rapaz. Passei meu café, liguei a televisão, tava a Ana Maria Braga. Eu falei, não é possível, que saudade daquele jogo de manhã. Ao contrário do Wallace, eu gostei. 4 horários divididos aí o dia inteiro, mas porque eu tô de férias, né? Se eu estivesse trabalhando, eu ia estar chateado. Agora, quem também ficou chateado, naquela quinta de ação de graças ali, comemorou a vitória do Brasil, logo na sequência, teve que amargar uma derrota para o glorioso Dallas Cowboys. Magal, reza a lenda, ouvi por aí, rumores, persorces. Ouvi dizer que no final da quinta-feira você tava com uma mão uma plaquinha escrito Fica Tite, na outra mão uma plaquinha escrito Fora Brian Daboll. A informação procede, é verdade ou não é? Fala, meus amigos da NFL, etc. O dia que você me ver com essas placas, pode me internar. Pode preparar a papelada da intervenção, que eu tô completamente fora de mim. Ou fala intervenção, não, o pessoal acha que é outra coisa, rapaz. Mas aí também tem. Só que aí tem que ficar na porta do NFL, etc., aqui da sede do NFL, etc., 72 horas. De forma nenhuma. Tanto pela placa do Tite, que não faz sentido nenhum, quanto pela placa do Daboll. Se você inverter as placas, eu concordo 100%. Com fora Tite, fica Brian Daboll, me abraça que é nóis. Ao contrário. Não, mas falando sobre o Cowboys, eu vou te falar que eu não fiquei muito chateado não, Ticas, porque eu já imaginava que o Giants ia perder, né? Como a gente comentou no episódio passado, veio de uma semana curta, quer dizer, ia para uma semana curta, né? Então já não estava esperando muito. Achei que o placar foi pouca diferença, né? Eu estava esperando uma sacoladinha um pouco maior, umas 2 posses aí, de repente. Não foi tanto assim, então até que vamos, né? Pelo menos agora já tá chegando na reta final, é o tudo ou nada, e o Giants continua na luta, né? Então, vambora. Calma, daqui a pouco você comenta em mais detalhes, porque antes da gente seguir para nossa pauta, vamos dar aquele boa noite para os nossos gloriosos amigos que já estão presentes no chat. O Pablo Bira hoje foi o primeirão, chegou aqui com a medalha de ouro, já chegou cobrando se a gente não ia começar a gravar, então eu gosto assim, já chega botando pau na mesa, perguntando cadê todo mundo, é apoiador, então tá no direito de cobrar. Se você não apoia, no apoia.se/NFL, etc, você não vem aqui cobrar nada não. Mas o Pablo Bira pode, porque ele é apoiador e faz parte do maravilhoso grupo NFL, etc, diretoria. Quem também tá na área, o Washington Ferreira, meu companheiro de comentários de jogos de Copa a partir das 7 da manhã, torcedor sofrido do Chicago Bears. Nosso Flávio Venâncio, direto de Doha, nosso correspondente internacional do NFL, etc., direto na Copa do Mundo. Se ele tá comentando na nossa live, eu presumo que ele ainda não foi preso, que é uma ótima notícia, porque a julgar pelos desdobramentos, pelos deslocamentos desse garoto lá em Doha, no Catar, esse foi um risco recorrente, mas por enquanto tá em liberdade. O Marco Túlio, eu já sei até o que ele tá fazendo aqui, já veio dar o boa noite dele, ele deve estar na expectativa aí da estreia do bandido do Deshaun Watson
como quarterback do time dele, mas ele sempre tá aqui conscientemente fazendo as críticas que tem que ser feitas. Chega de papo furado, dado boa noite pra galera que tá no chat. Bora pra mais um episódio de Roletão da Rodada e Treta na TL. Aí antes do roletão não tem jeito, a gente começa a puxar papo com o chat aqui e a gente fica maluco, né? O Pablo Bira, que é torcedor do Nebraska Huskers no college football, vai ter que lidar com Matt Rhule de head coach a partir da próxima temporada. Olha que maravilha. Acabou de fazer aquele trabalho fantástico. Mas disse que no college ele resolve, né? Mas a gente cantou essa pedra aqui, hein, Pablo Bira? Assim que ele foi demitido, o Nebraska já tava naquela de a gente precisa de alguém. Só demorou um pouquinho pra confirmar. Deu no que deu. O Flávio pergunta, quem fez a pior escolha? Tom Brady ou Russell Wilson? Vocês querem responder? Vocês querem chutar? Não, eu respondo na lata. Com certeza o Russell Wilson. E pelo menos o Tom Brady nessa brincadeira aí, ele ganhou um anel e ainda tá agora solteiro na pista para negócio, né? O Russell Wilson não conseguiu nada, tá mesmo. Conseguiu só ser humilhado. Eu acho que é importante a gente lembrar que se acabasse hoje a temporada, o Tom Brady ainda estaria nos playoffs, hein? E mais, né, o Russell Wilson já conseguiu empatar com o número de banheiros da casa dele, da mansão, alguém sabe sobre isso? É a melhor estatística da NFL inteira, 12 banheiros e 10 passes para touchdown. Ele fez 2 na última rumores que ele vai derrubar 2 banheiros da casa dele para transformar em escritório para ver se de repente ele consegue chegar na marca. Eu vi uma outra que o Carson Wentz machucou lá na semana 6, semana 7, tem mais passes para touchdown ainda na temporada que o Russell Wilson, que jogou todas as semanas. Pra você ver. Então, estamos de acordo aqui. Tom Brady, a gente vai passar esse pano. Russell Wilson fez a pior escolha. Eu tenho certeza que era essa a resposta que o Flávio queria. Porque aquele ranço, aquela dor de cotovelo dele, como torcedor de Seattle, não vai largar esse coraçãozinho tão cedo. Tenho certeza. E o Marco, além de não vir cornetar o Deshaun Watson, ele aproveitou para cornetar o Fred na seleção brasileira. Tamo junto. Fred, titular, é impossível, meu amigo. Deixa esse cara no banco. Vamos ao que interessa, Magal. Rodada de Thanksgiving. Gloriosa ação de graças, 3 joguinhos. Rodada boa. Tinha muito tempo que a gente não tinha uma rodada tão disputada como a gente teve. Todos os jogos em uma posse. Alguns com emoção até o final. Os Lions conseguiram segurar os Bills. Conseguiram fazer um field goal para empatar, faltando 23 segundos. Aí o Josh Allen fez um passe pro Stephon Diggs, já colocou a bola na posição que dava alcance pro Tyler Bass chutar o field goal. Ainda deu mais uma corridinha para facilitar. Field goal de 45 jardas, Tyler Bass resolveu 28-25 Bills. Mas os Lions, mais uma vez, jogou como nunca, perdeu como sempre, né, Marcelo Faria? Um abraço. Os Cowboys bateram seus Giants, como você já adiantou ali, uma posse também 28-20, com a defesa arrebentando, que tem sido a tônica do time dos Cowboys. E os Vikings bateram os Patriots no jogo do prime time, do horário nobre lá, o jogo noturno, por 33-26, com uma polêmica de arbitragem sobre aquela recepção do Hunter Henry, se foi touchdown ou não foi. O jogo estava empatado até aquele momento, se eu não me engano ainda era no terceiro quarto, daria uma posse de vantagem para os Patriots e a chamada foi revertida como se a bola tivesse batido e rolado no chão, invalidar a recepção. Eu achei roubo. Eu não concordei com a marcação. E você? Ticas, eu vou ser muito sincero, eu fiquei bem dividido, cara. Eu fiquei bem confuso, na verdade, porque é muito difícil pela imagem você ver se a bola mexe ou se ela não mexe, entendeu? Foi muito difícil. E tanto eu acho que eu tô correto que o Bill Belichick concorda comigo. Falou isso na própria imprensa, tá? Falou o quê? Que em situações assim é muito difícil haver consenso entre os árbitros. Então, se o Bill Belichick está dizendo, tudo bem que ele já está, né, com o pé na senilidade ali, mas eu vou na dele. Eu acho que foi muito difícil ali de acertar. O Bills, cara, eu vou falar uma parada. O Bills está fazendo força para entregar a paçoca. Não é de hoje, só que ele não está conseguindo. Toda vez alguém vai lá e dá uma mãozinha pro Bills não entregar a paçoca. Mas lembrando que a gente está chegando no final da temporada. Se ele faz uma dessa aí, um jogo como esse aí com o Lions, ele faz uma dessa num jogo de playoff, você bota um pouquinho mais daquele temperinho no Lions de querer ganhar, não custava nada para rodar um Bills aí numa primeira rodada. E o Cowboys e Giants, como eu falei, fiquei um pouco chateado, não vou negar. Perder pro Cowboys é sempre uma desgraça, né?
Mas, por outro lado, não foi uma derrota assim tão avassaladora, não achei que foi tão dominante. E esse ano a zica de, de pessoas machucadas, ela tá lá no New York Giants, né? O IR lá, acho que eles vão até construir uma área nova no CT do Giants só para abrigar as pessoas machucadas que tem no time, porque tá todo mundo machucado. Se bobear, eu machuco, se eu botar uma jersey do Giants, eu machuco. Eu lesiono um ligamento, alguma coisa assim. Mas não desanimei não, Ticas. A minha divisão ainda tá aberta, ainda tem muito jogo para rolar e o Giants pode beliscar um playoffzinho esse ano, sim. Não, o Magal já falou aqui basicamente do jogo do Cowboys e do Giants, só para indicar que nada no Cowboys está funcionando daquele jeito que a gente viu do 40, não sei o que lá, o atropelamento que eles fizeram aí para cima do Vikings, né? Na semana anterior, não. Tudo bem que rivalidade de divisão pesa e tal, mas voltou a ser um time normal, Dak Prescott errando, do jeito que a gente sabe que ele é inconsistente. Então não tá essas mil maravilhas, não. Vamos combinar que ainda é um time que tem as suas limitações. O Micah Parsons jogando bastante e teve que jogar quase tudo que ele sabe para poder parar o Giants, e a defesa do Giants conseguiu, mesmo baleada, parar o ataque do Cowboys várias vezes. Então, vamos devagar com o Doico. Praticamente a DL, né, Wally? Porque linebacker e secundária não tem, né? Não tem. Eu acho que se botar um cone lá e fizer uma regra de, se bater no cone parou a jogada, a gente consegue parar mais os ataques. É verdade. Então, mas isso demonstra que nem precisa ser esse timaço para poder derrotar o Cowboys. Porque o Cowboys começa a embalar, aí a imprensa americana já fica o America's Team, não sei o que lá, papapá, e fica sentindo esse cheirinho de playoff aí e vai ficar no cheirinho para sempre. Mas não é isso tudo que estavam falando, não. E esse Bills e Lions foi legal, foi emocionante, mas é aquele negócio, no overtime não deu nem pressão, nem conseguiu chegar perto da bola o pessoal do Lions, que tem o Amon-Ra St. Brown jogando muito e tem uma galera que merece que o time vá bem na próxima temporada. Uns dois elementos ali na defesa, o Lions tá pronto. Tá pronto para o ano que vem, e aí você vai conseguir ver esse rebuild aí. Mas, como o Marco pergunta aqui no chat, se tem chance de ficar na frente dos Packers, o wildcard da NFC não tá fechado, não. Detroit pode chegar ainda. Um joguinho de playoff para eles, nesse rebuild que eles estão promovendo, nessa questão da nova cultura do Dan Campbell lá, pode ser muito importante eles chegarem, para ter esse gostinho de jogar um playoff depois de tanto tempo. Então, exato. E só para poder afinar aqui, eu acho que o rebuild completa no ano que vem mesmo, 3 anos de rebuild, assim, é um prazo realmente até curto, né? Você costuma ver rebuild aí de 5 anos e tal na liga, mas eu acho que está pronto, por exemplo, ano que vem para poder disputar título de divisão e tal, né? Com as 2 ou 3 pecinhas ali. Essa free agency vai ser linda de URB, por exemplo. Vai ter muita gente aí para jogar, vai ser linda também de linebacker, tem muito linebacker bom que vai virar free agent, então prestando atenção aí, sabendo se movimentar no draft, dá para o Lions virar realmente até favorito para uma divisão que tem o Vikings, que eu queria falar, isso aqui para mim foi realmente um roubo grande, tá? O Bill Belichick falou, o Magal até concorda com ele e tal, mas cara, o Hunter Henry pegou, recebeu, guardou a bola, deu 2 passos com ela na mão, então você já não tem mais aquela recepção se sobreviver ao chão. Ali ele já virou um corredor, ali ele já é um atleta que está conduzindo a bola para a endzone, e aí quando a bola cai, ela cai em cima da linha da endzone, touchdown. Não tem, foi um fumble. Meu irmão, fumble com você carregando a bola dentro da endzone é touchdown. E além disso, Wallace, puxando o que o próprio Belichick falou, que o Magal citou aqui, a chamada na hora foi de touchdown. Exato, reverter isso. Você tem que ter certeza. Então, aí eu não sou de dar razão ao torcedor chorão de Patriots igual o nosso Pablo Bira. Já tá gritando aqui no chat que várzea, foi TD. Claro, mas dessa vez eu tenho que dar razão pra essa torcida que não é tão sofrida, mas tá ficando sofrida do New England Patriots. Exato. Porque foge daquela regra, né? Porque quando o recebedor pega a bola e vai guardar, e ela ainda tá mexendo, ou então ele já vai caindo guardando, e quando quica no chão, ela sai do controle dele, vai pra regra
a recepção tem que sobreviver ao chão. Mas dessa vez não, o Henry pega a bola, ele guarda no bolsinho, que fala, né? Assim, ele bota do ladinho, dá uns 2 passos e aí ele cai na endzone e realmente dá uma escapada dele. Mas aí já caiu, já tá dentro já. Os 2 passos, né? Porque às vezes quem tá ouvindo e não assistiu a jogada acha que ele recebeu muito antes da linha e deu 2 passos. Não. Ele pisa com os 2 pés no chão, só que aí parece que ele perde um pouco a noção de onde que ele tá e ele faz o movimento de levar a bola pra frente, como se tivesse que cruzar o plano de gol. Parece que ele perde um pouco a noção da distância que ele tá da linha. Da distância que ele tá da endzone. Quando ele guarda a bola, ele já tava em cima da linha. E aí, nessa dele tentar esticar o braço, ela bate no chão, só que não dá pra... Ela mexe de fato, só que ela não sai da mão dele. Então, essa perda do controle é subjetiva. Então, pra mim, se é subjetivo, a chamada de campo teria que prevalecer. Não foi o caso. É verdade. Mas então, é isso. Mas uma rodada de Thanksgiving que realmente, raramente os 3 jogos são bons, né? E dessa vez foi os 3 equilibrados. Passando pro domingo. Infelizmente, meu Baltimore Ravens tomou mais uma virada. Time que quer ir longe nos playoffs, time que quer ser respeitado, não pode tomar uma virada pro Jacksonville Jaguars, ganhando de 9 pontos, faltando 5 minutos, e tomar virada, fumble na própria linha de 20. Não pode. Só que, mérito do Doug Peterson de chamar uma conversão de 2 pontos para resolver ali, para não levar para prorrogação. E aí, a gente chega no Chargers e Cardinals. Os Chargers eram favoritos. Os Cardinals, com a volta do Kyler Murray, fizeram um jogo duro, conseguiram equilibrar ali as ações. Só que aí, no finalzinho, Chargers fez o touchdown, poderia empatar para levar a prorrogação. Brandon Staley, vão para a conversão. Fizeram a conversão. Justin Herbert para Gerald Everett, o tight end, recebeu e garantiu a vitória. Então, olha essa. É a primeira vez, desde que implantaram a conversão de 2 pontos, em 1994, que 2 jogos são decididos com uma conversão de 2 pontos de sucesso. Então, os 2 times que foram para a conversão conseguiram converter e ganharam as suas partidas. Agora eu pergunto, olha, imagina se os 2 tivessem perdido. O Brandon Staley, mesmo ganhando, a galera já tá assim, dessa vez você se safou, né? E o Doug Peterson, por mais que esteja ainda no início de trabalho, ele tá com mais moral, mas se perde ia dar um calorzinho na orelha dele também, né, não? Certamente, né? Porque, na verdade, os 2 são atitudes de meio desespero, né? O Jaguars, que não tem nada a perder, e aí realmente a temporada já foi, o Jaguars vai lá e vai tentar, vai ser o franco atirador mesmo. E o Chargers você tem um quarterback que é de exceção, por que não tentar? Né? Por que não dar a chance dele? Eu falo isso à torta direita. Eu iria para 2 pontos na primeira conversão do jogo. Sabe por quê? Lá atrás, na primeira drive, você tá tranquilo. Você não espera estar nessa situação de vencer ou não o jogo para poder botar os 2 pontos na frente do placar. Talvez nessa situação aí eu precisasse só de um field goal para ganhar o jogo. Tá vendo? É só inverter o primeiro com o último touchdown. Né? Lá no primeiro você não tem como prever como é que vai terminar o jogo, mas a pressão também é menor. Então, eu sou partidário de uma conversão de 2 pontos, acho que tem que ir sempre. O kicker fica para poder chutar field goal mesmo, e de resto, a extra point você recupera se você fizer uma. Se o seu percentual de conversão for 50%, você iguala os chutes de extra point. Então, se você tem um QB tipo o Justin Herbert, que tem que acertar um passe desse de 5, 10 jardas, um cara igual o Sunshine, que vem bem, é melhor prestar atenção no Sunshine para poder não falar de sempre aqui, o Sunshine virou outro jogador. Não, ele tá jogando bola. O problema é o Jaguars, o resto do Jaguars. O problema não é o quarterback. Então, se você tem 2 caras que você pode confiar, você tem que ir para os 2 pontos mesmo, mas eu concordo que se os 2 perdem os jogos, a buzina ia comer solta na orelha dos 2. E, Ticas, preocupante a situação do seu Ravens, porque essa é a 4ª virada no 4º período que toma o Ravens. Quem quer chegar em playoff, quem quer ganhar jogo de playoff, não pode ficar tomando virada assim. Uma delas foi do Dolphins, que o Ravens estava 15 pontos na frente, quase. Bom, primeiramente eu quero destacar a patifaria do pauteiro, que poderia estar usando o time foi humilhado, derrota, vergonha em casa,
Aí ele faz o quê? Puxa um fato histórico. Primeira vez desde a implantação. O famoso perdeu por lanterna. Perdendo dentro de casa por lanterna. Aí o pauteiro, né, dá a famosa dourada na pílula, né? Para não encaixar aqui na... Quando é o Giants perder, né? O pauteiro Peladas, falou no ponto jogos aqui, horríveis. O pauteiro né? falou no ponto aqui, ó. Já começa errado o argumento, porque o jogo foi fora de casa, foi na casa dos Jaguars. Já começa por aí. É verdade, Inclusive, teve a cena maravilhosa do mascote dos Jaguars só com a cabeça da oncinha ali e uma tanguinha, tá? Uma tanguinha com a bandeira americana e o resto Pra era só... mim, isso aí tá definido, tá fechado. Corpinho pintado. Maravilhoso. O mascote tem que ser esse, a partir de agora. Acabou. Então, só essa lembrança. E segundo que, um jogo, tá? Por mais que seja um time que não esteja com tanto sucesso recentemente, mas resolvido no final, que precisou de uma conversão de 2 pontos e ficou com 1 ponto só de frente, não é um vexame, não é uma humilhação. Pode parar. Isso que o pauteiro soprou aqui, ó, no ponto. E em segundo lugar, só fazendo aquele registro, né? Aquele registro aqui, que é o Ravens é o sapecado oficial do NFL, etc. Né? Tomou do Giants, tomou do Dolphins, né? Então esse ano é o sapecado oficial aí, o Baltimore Ravens. Gostei do jogo do Jaguars por 2 razões. O Doug Peterson, ele não é um idiota, ele não é um tapado. Ele é um bom head coach. Ele é inteligente nas chamadas dele. Mas cada um joga com os bonecos que tem, né? Ele joga com os jogadores que ele tem. Então não dá para ele fazer muita coisa. Mas eu gosto de ver jogos assim em que você consegue ver ali o esforço do cara, apesar do pouco recurso humano que ele tem. Gostei também por causa do Sunshine. Porque o que acaba acontecendo, que a memória da galera é muito curta, é que assim, Sunshine em Clemson. Nossa, meu Deus, né? O maravilhoso, o excepcional. Aí o cara me cai na NFL no Jacksonville Jaguars. Pronto. Aí virou o pária, né? O intocável. O Dalit, né? Ninguém, nossa, o Sunshine, que vergonha. Mas não, cara, ele é um bom QB. Ele é inteligente. Só que ele tem que se acostumar à NFL, ele tem que, né, levar o jogo dele para um outro patamar, e ele precisa de um time que venha junto com ele. Se ele não tem OL, se ele não tem recebedores, se ele não tem uma boa defesa que posiciona ele bem em campo, fica difícil. Então, eu gostei desse jogo para ver um gostinho, um cheirinho assim de um Sunshine jogando bem um jogo de NFL. E um jogo de pressão, né, cara? Muita pressão para cima dele ali, principalmente essa campanha final, que foi uma campanha com muito pouco tempo no relógio, dependia de passes longos e precisos, e ele fez bons passes nessa campanha. O Chargers e o Cardinals, cara, é aquilo que a gente fala algumas vezes aqui. O cara vai na doida, se ele acertar, gênio, culhão, é isso aí, é assim que se joga. Se ele erra, idiota, por que não foi para o overtime, imbecil, quis arriscar o jogo. Dessa vez ele se deu bem e eu gostei. Eu não sou do time do Wallace de vamos para 2 pontos, vamos para onside kick toda evolução. Não sou desse time, mas aquele toquinho de ousadia eu acho que tem que ter. Principalmente com a coisa que o Wallace comentou quando a gente estava assistindo o jogo. São times que não estão indo para lugar nenhum esse ano. Então vamos embora, gente. Vamos pau pau dentro, pô. Nós não vamos para Super Bowl, nós não vamos bater em Kansas City Chiefs. Vamos embora, pau dentro, pô. Às vezes, vamos dar uma brincada. É isso que até aumenta a chance de sucesso da conversão. Porque eles estão indo nessa de, a gente não tem nada a perder mesmo, se não conseguir, a gente já tá acostumado a ouvir falação, a gente vai ouvir mais um pouquinho, mas não é nada diferente do que a gente já tá acostumado. E pelo menos pro torcedor, fica aquele gostinho bom da temporada, assim, de, pô, a gente não foi nos playoffs. Cara, mas aquele jogo que a gente ganhou na conversão, porra, aquele jogo foi foda, né? O torcedor do Jaguars vai falar de seu ano todo. Cara, nós derrotamos o Lamar Jackson com conversão, quando eles tinham certeza que eles tinham ganhado o jogo, sacou? E outra, você dá a oportunidade do Trevor Lawrence executar uma campanha, você tá 2 posses atrás, você precisa correr esse campo inteiro, converter 2 pontos para ganhar. Se não ganhar, beleza, era o resultado esperado que a gente perdesse, mas se ganhar, pelo menos fica de experiência. E isso nessa construção, nessa evolução do cara, eu acho que faz muito sentido, né, ele ter essa oportunidade. Só lembrar que sobraram acho que uns 12, 13 segundos, os Ravens conseguiram colocar o Justin Tucker para uma posição que seria o recorde. Ano passado ele bateu o recorde é dele,
do field goal mais longo para 66 jardas. Nessa vez, contra os Jaguars, era para 67. Só que aí nem se fosse para 66. Ficou bem antes, né, da trave, o chute. Mas ele ainda teve a chance. Então, quase que a conversão, nessa de, vamos dar oportunidade, vamos tentar fazer, vamos executar esse plano aqui, porque aí a gente vê se dá para manter, se tem que tirar do playbook, se foi uma boa ideia ou não. Então, construíram isso, não garantiu a vitória ali. Podia, se o Lamar conseguisse fazer o ataque andar mais 2, 3 jardinhas, às vezes aquela bola entrava. Mas, dado a circunstância inteira, Doug Peterson certinho. E o Brandon Staley, cara, lá nos Cardinals é aquela assim, a temporada também já não tem muito o que esperar. Então tenta, porque já tentou tanto e se perdeu. Eu acho que até para aumentar a própria moral dele nessas chamadas, tentar converter e sair com a vitória foi importante também. Eu tô muito irritado com aquela blusinha do Brandon Staley. Eu confesso aqui. Aquela blusinha preta aqui, que só tem o Cardinal aqui na manguinha, e ela é basicamente uma propaganda só da Nike. Não, eu fico bastante irritado. Só o raiozinho, né? Só o relâmpagozinho. Isso, relâmpagozinho. Né? É uma que tem o mesmo estilo da do rapaz do Cardinals também, que só tem o passarinho também. Eu fico muito irritado com essas blusas. Eu não gostei nem um pouquinho dessas blusas novas, não. O que parece só a propaganda da Nike, porque toda preta assim, tem a símbolo da Nike, e aí tem no ombrinho aqui tem um negocinho. Eu tô bastante irritado com essas blusas. Não usem mais essas blusas, treinador. Essa eu vou pesquisar depois, porque eu confesso que ali no Red Zone não foi possível reparar esse detalhe do figurino, não. 2 zebras, hein? 2 zebras na prorrogação, inclusive. Vamos ver se vocês concordam que foram zebras mesmo. Zebraço, zebrinha ou zebra normal. Os Browns bateram os Buccaneers na prorrogação por 23-17. Na despedida do Jacob Brissett, em homenagem ao nosso Marcos aqui no chat. O Todd Bowles, pelo visto, que tinha aquela desculpa, nos Jets não tinha jogador, agora vai, o Bruce Arians saiu, ele tem talento, Todd Bowles, não dá pra chamar a jogada ali, pra coordenar o time, tá fraco. E os Raiders bateram os Seahawks por 40-34 também na prorrogação, um jogo que as defesas simplesmente não foram jogar. Foi só o ataque que jogou, com o Josh Jacobs correndo para 303 jardas, somando as corridas e as recebidas. 303 jardas. Acho que desde a década de 50 um jogador não batia 303 jardas no jogo. Inclusive, o touchdown que selou a vitória para 80 e tantas jardas, eu acho, ou 60 e tantos, não lembro mais, saiu com a vitória do Las Vegas Raiders contra o Seattle Seahawks, que prometia muito, tava aí outro dia o nosso Flávio falando que ia fazer final de conferência contra os Giants do Magal, e agora o trem tá começando a ficar esquisito lá em Seattle também, Magal. Na verdade, não é que tá começando a ficar esquisito. Ali era um negócio com a data de validade curta, né, cara? É o famoso promoção do supermercado. Tá voltando, é normal. Eu já sabia que ali... Me desculpa, Flávio. Eu queria muito poder te dar uma moral aí, mas, cara, você sabe também quanto eu, cara. O Metcalf, ele tá sofrendo sozinho ali. Porque o Geno Smith, ele tem o prazo de validade curto. Ele é salmão um dia de sol. Fez uns joguinhos bons ali e tal. Você vê que esse jogo ele já meteu os pés pelas mãos. E aquele negócio que é o oposto do que a gente costuma ver. Quando as defesas estão ruins, cara, você tem que capitalizar todas as campanhas. Cara. Você tem que se aproveitar. Aí não é nem que você tem que pontuar touchdown, não. Você tem que pontuar rápido. Você tem que entrar boom, touchdown. Entendeu? Porque tem jogo assim, como foi inclusive o jogo do Raiders contra o Seahawks, que praticamente é parecido com o jogo de basquete quando está apertado. Ganha pelo tempo. Quem veio fez um ponto, outro vai e faz um ponto. Quem chegar fazendo ponto mais perto de acabar o relógio é quem ganha. E foi basicamente isso que aconteceu, entendeu? Para você ver que o nível não tá alto, porque você passar um sufoco desse com o Raiders, cara, e nem foi um jogo que o Davante Adams, assim, nossa, o cara comeu a defesa com farofa e vinagrete. Ele fez um jogo ali ok, honesto, mas nada assim de, nossa, mega dominância. O Browns e Buccaneers, desculpa aí Marco Túlio, desculpa aí Anderson Brown, mas é uma zebra, né, gente? Vamos combinar. Jacob Brissett, não dá, né, cara? Ele tá ali só pra cadeira não ficar vazia, né? Só pra não jogar com 11 homens em campo, com 10 homens em campo, né? Porque
Não dá para esperar muito, não. E me espanta porque a gente sabe que, apesar dos pesares, o Tom Brady é um cara que vai bem em situações tensas, né? O overtime, o jogo apertado. Ele é um cara frio, ele lê o cenário, ele não se deixa levar pela emoção, quebra um tabletzinho aqui uma vez ou outra, mas, no geral, ele é um cara que lida bem com esses cenários de tensão. E teria tudo para ele lidar bem, considerando um time fraco igual ao do Browns, né? Mas não, deu o Browns aí. Pelo menos fica essa alegriazinha pro torcedor antes de ter que encarar o bandido voltando a campo. A pena é essa, né, que o Brissett deixa o time em condição do bandido conseguir até uma arrancada e levar o Browns aí pro playoff, né? Então, mas aí, Wallace, vem a pergunta do Marco. Será que depois de 2 anos quase parado, o Deshaun Watson vai voltar jogando melhor do que o Jacob Brissett? Ele não brilha, ele não tira coelho da cartola, mas quando você tem um jogo igual esse contra os Buccaneers, que a defesa tá segurando legal, que você tá tendo mais oportunidade, o jogo corrido tá entrando, ele é bom. Para isso ele é bom, ele controla bem as jogadas ali. Será que o Deshaun Watson vai chegar querendo mostrar que ele é o cara, que ele foi injustiçado, querendo distribuir bola para Mari Cooper, para o fundo do campo, e pode acabar sendo pior do que o Brissett? Não. Pode, mas é aquilo, né? Quanto mais talento você tem na posição de quarterback, mais alternativo você tem. Então, não dá para poder fugir do fato de que o Deshaun tem que chegar na liga com a bola mais embaixo e ele tem que seguir o playbook que foi estabelecido no início da temporada, que parece que está dando certo, que se está carregando de Jacob Brissett para esse recorde de jogos, né, e dando chance de playoff para o time, tem todo o argumento, a comissão técnica, para poder falar, você não vai entrar lá e jogar hero ball não, filho. Você vai jogar de acordo com o plano de jogo que a gente está traçando, que está dando certo. Então, aí vai do ego do bandido. Né? Se o bandido chegar e vai achar que o ego dele é maior do que tudo, o contrato, né, por contrato, está dizendo que o ego dele é maior do que tudo, até pelo esforço que o Browns fez para poder botar ele em campo e ter ele em campo. Agora, isso é diferente do que vai se traduzir também no vestiário. Aposto que os jogadores também vão chegar e falar assim, meu querido, baixa a bola, tá dando certo, vamos junto. A hora que a gente precisar de você, fala assim, é sua vez de brilhar? Você vai ter sua vez de brilhar. Mas, por enquanto, por exemplo, esse jogo do Buccaneers mostra, por exemplo, um grande trauma que tem o senhor Tom Brady do Myles Garrett. Cara, ele tem medo do Garrett. Quando a pressão vem dele, você dava pra ver na reação corporal do Brady o medo de apanhar, cara. Então ele soltava a bola rápido, não precisava nem de mais um jogador na pressão, que ele já se precipitava, e ele é um cara experiente. Agora imagina o Myles Garrett vindo pra cima de você também. Wallace, mas isso que eu falar, você não tem medo de bandido, não? Eu tenho. Então, se eu vejo um bandido vindo pra cima de mim, eu não vou banco de herói, não, filho. Eu também exatamente. E eu tô muito preocupado com a química entre o Brady e o Evans, que parece que com as contusões do Evans ter ficado fora afetou bastante aí. Eu não sei se é a falta de um tight end também para poder receber essa bola na alternativa ali, tem ficado mais marcado, mas essa sintonia fina aí não tá dando muita liga, não. Citar que teve o jogo, você conseguia ver no gramado as marcas do pneu do cara que ficou dirigindo o carrinho de golfe lá. Cara, no campo. Tem coisa que isso acontece com o Botafogo, tem coisa que isso acontece com o Cleveland Browns, meu amigo. É impressionante. Você imagina que o cara invadiu o estádio, mas ele não invadiu pra roubar alguma coisa, pra tirar uma foto e fazer um vídeo no TikTok pra provar que ele invadiu e ganhar curtida, ganhar like. Não. Ele invadiu, achou um carrinho de golfe ali encostado, tava ali com, sei lá, se a chave na ignição, se tava ligado, sei lá o que é. Acelerou. Apertou, andou, ficou dando rolé dentro do campo do estádio do Cleveland Browns. Cara, é inacreditável, inacreditável. Então, e dava para ver certinho as marcas do pneu, né? Nisso o gramado natural ajuda, que afundou ali, não tem como você tirar a placa e botar. Se fosse gramado sintético, não ia dar nem pra gente saber o que era aquilo. E, tinha um gambá no jogo, cara. Galera que toma manguaça aí sabe que pinga boa, a gente de Minas Gerais costuma falar isso, é aquela que o gambá caiu dentro do barril, que foi tomar cachaça e caiu lá dentro, morreu feliz, mas morreu. Então, o gambá no jogo também. Mas gambá às vezes toma cachaça, tipo? Deve tomar lá deve... Toma Bud Light. Deve ser Bud Light. Cara, o gambazinho, eu acho que o Browns é reincidente.
uns tempos atrás apareceu uma ratazana, uns anos atrás já, uma ratazana de todo tamanho também lá. Aí dessa vez foi um gabazinho bonitinho, igual o Pepe Legal. Mas Igual isso é porque preto e branco. Em Cleveland não tem nada pra fazer, cara. Então o cara invade o gramado pra dirigir carrinho, o Gambá vai dar uma passada no jogo, não tem nada pra fazer na cidade, pô. Só tem o Browns mesmo, então é isso aí. E só pra citar um pouquinho desse Seahawks e Raiders, foi bom saber, assim como a gente soube também no jogo do Jaguars que o Marvin Jones Jr. estava vivo, o Tyler Lockett está vivo também, gente. Deu pra ver no Seahawks, ele recebeu umas bolinhas aí. É bom saber que esses jogadores mais veteranos estão vivos ainda e estão na liga. E relembrando só o tweet que o nosso estagiário do Twitter compartilhou, na semana passada a estatística continua viva, hein? Desde que o Derek Carr chorou na coletiva, ele permanece invicto, tá? Ganhou de Broncos e de Seahawks na sequência. Então, talvez o segredo seja esse, se emocionar na coletiva. Não, e mais, nesse aí, o Walker correu bem e o Jacobs correu excepcionalmente bem. E até recebeu bola. Talvez seja essa a alternativa para poder evitar os erros do Derek Carr. Você dá a bola, fazer handoff, né, pro running back e dar o passe curto rapidinho, que aí não tem chance de ele errar a bola longa, não tem chance de ele complicar o passe. Só para falar que teve uma interceptação nesse jogo do Seahawks aí, que um cabra, o cabra 52, invadiu o campo para poder bloquear. E eu acho que isso tem que virar regra na NFL. Seu time bloqueou, pode entrar, interceptou, pode entrar todo mundo para bloquear, e é nós para poder fazer a zona sideline toda, pode invadir, porque, velho, que fantástico a imagem. O cara tá lá da sideline, empolgado, a hora que alguém intercepta, não sei quem foi que interceptou a bola, ele não tem dúvida, cara. Ele entra e ele acha um cara do Raiders para poder bloquear e blau. Muito lindo. Imagina o futebol americano ideal do Wallace. Só conversando os 2 pontos. Isso que eu ia falar, é uma anarquia completa. Quem tá na sideline, depois da interceptação, pode entrar liberado para bloquear o adversário. Mas mais divertido. Ia ser quase um futebol australiano. Não chega a ser um futebol australiano, que é aquela loba lá. Mas o Wallace tá falando isso, mas quando o massagista invadiu o campo aqui no jogo do Tupi e impediu o gol, aí ele não gostou. Aí ele queria a ordem na casa, né? Não, pô, a gente foi buscar um artigo da FIFA para poder alterar, porque antigamente era só remarcar outro jogo, ia ter que ter outro jogo, rapaz. Não, a gente foi buscar a eliminação no artigo da FIFA. Só para fechar esses jogos. O próprio Marco Túlio, que é nosso ouvinte aqui, tá sempre aqui na nossa gravação, e que é torcedor do Cleveland Browns, fala que ele preferia continuar com o Brissett. Mas eu acho que isso aí todo mundo que tem um mínimo de senso crítico, imagina o que vai voltar. A gente esperou aí 11 semanas de suspensão, isso ficou quieto, e agora vai voltar com tudo. O primeiro jogo é justamente contra o Houston Texans. O advogado das vítimas falou que já providenciou um camarote, que convidou as vítimas, elas querem ir para lá. Por quê? Para não ficar esquecido, não ficar parecendo que cumpriu a suspensão, tá tudo normal. Então, Marco, você acha estranho? Tem nada de estranho nisso. Eu acho que, assim, os advogados lá, eles têm essas coisas de serem celebridades, serem muito midiáticos, eles gostam de fazer muita coisa para aparecer. Ok. Mas o argumento de não deixar ele seguir... beleza, fez o acordo, pagou o dinheiro e acabou, agora tá tudo bem. Eu acho que não. Isso é uma forma deles mostrarem que não vai ser esquecido, que não vai passar pano e não vai seguir a vida normal por conta de tudo que ele fez recentemente. Então, eu entendo assim. Agora, a gente sabia que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ele ia cumprir a suspensão, ia voltar a jogar e a gente ia ter que voltar a falar de Deshaun Watson aqui. Mas vamos guardar um pouquinho pra semana que vem. Mas é até bom, né, o Brissett ter tido esse desempenho bacana, que aí fica uma sombra, né? Que ele tem que jogar pelo menos igual o Brissett estava indo. Exatamente. As duas vacas que deitaram. Acho que a gente pode bater esse martelo, vocês vão me dizer se vocês concordam. Por quê? Mas o Houston Texans já estava eliminado. Não, essas aí a gente não tinha expectativa. Agora, 2 times que quando começou a temporada lá atrás, a gente falava assim, esses times têm chance, vão longe, podem repetir o feito do ano passado, vão chegar fortes. E agora eu acho que a gente pode falar que a vaca deitou, de fato, são quais? Green Bay Packers. Perderam de 40-33 o Sunday Night Football pro Philadelphia Eagles. Fizeram jogo duro até, jogaram melhor do que eles têm jogado. Não lembro recentemente qual jogo eles fizeram 33 pontos. Conseguiram trocar socos com um porém. No meio do terceiro quarto, Aaron Rodgers, tomei um sec aqui, não tô conseguindo respirar direito. Fora do jogo.
oblíquo, costela, aí aquela área ali da medicina que a gente já fica meio confuso, veio Jordan Love e conduziu o ataque, meu amigo. E fez passe daqui, passe dali, e mantendo viva a campanha e pontuando. Jordan Love entrou bem. Aí agora ficou nessa. O Rodgers disse que, enquanto tiver chance matemática, ele quer jogar. Se o médico liberar, beleza. Se não liberar, se ele for para IR, se ele for para lista de contundidos e ele não jogar mais esse ano, será que foi a última vez que a gente viu Aaron Rodgers fardado com o uniforme do Green Bay Packers? Será que ele pode se aposentar? E foi a última vez que a gente viu Aaron Rodgers jogando uma partida da NFL? Daqui a pouco vocês respondem. Porque a outra vaca que deitou, essa já vinha prometendo até mais tempo. A esperança já tinha se esvaído. Contusão daqui, contusão dali. E o Cooper Kupp, que era o único que funcionava no ataque, também contundido. Os Chiefs bateram o cartão, cumpriram a tabela, bateram os Rams por 26-10. O melhor momento do jogo é o Roger Carter Jr., o tight end, correndo numa jogada de special teams, botando o capacete, batendo com o pad do ombro na cara, mas na cara, no meio da cara do McVay. E detalhe, continuou correndo pro campo. Ele viu que bateu e nem aí, cara, nem aí. Foi correr lá pra jogada do special teams, deixou o técnico dele sentindo a mandíbula na sideline. Irmão, você não sabe o desespero que é quando o cara grita defesa em campo e você tá um pouquinho mais para trás. Você atropela quem tiver na sua frente. E aí o McVay deu a azar de ser ele que tá na frente do caboclo que tem que entrar no special teams. Então, realmente é difícil essa hora, e o McVay se tomou. E ele foi falar com o auxiliar depois, né, botando a mão assim, massageando e falando. Cara, isso aí foi sintomático de como é que está a casa do Los Angeles Rams. O que eu acho bacana é pro ouvinte se ligar numa parada que às vezes a gente não presta atenção, que é o seguinte, mais até do que no futebol tradicional, a capacidade de derretimento de um campeão de um ano pro outro. Cara, essa semana eu tava tentando pensar assim, se na minha experiência com futebol eu já tinha visto algum time assim, sei lá, ganhar um campeonato brasileiro, ganhar uma Libertadores e no ano seguinte derreter desse tanto. Eu não consegui me lembrar, assim. De não ganhar é comum. Agora, de derreter, porque vamos combinar. Mais um pouquinho aí, se tivesse rebaixamento na NFL, o Rams estava brigando aí para não ser rebaixado. Sem troca de elenco assim tão grande, né? Exatamente. E principalmente, que é o que eu acho que faria mais diferença, né? A CT continuou praticamente a mesma. Agora tomando um ombrado dos outros. Nesse contexto, tomando um ombrado dos outros. Cara, mas é aquela situação assim, sabe quando na sua vida aquele dia tá dando tudo errado e aí no final do dia você ainda senta o seu dedinho na quina da mesa? Aquele dia que você vive e fala assim, não falta mais nada acontecer hoje. Pum, porrada na cara. Acontece, você fecha a porta do carro na sua mão, senta a cabeça, sabe? É isso, cara. O Sean McVay já devia estar indignado, tentando arrumar alguma coisa para não passar mais vergonha perante os Chiefs. Toma porrada do maluco. E eu vou te falar mais, cara. Eu checaria o Sean McVay para protocolo de concussão, porque não custa nada, ele tá meio bublé das ideias até agora. Eu não sei como é que ele não perdeu um dente, pelo menos os dentezinhos ali de trás. Mas me espantou... Pode começar a jogar com protetor bucal aí, ó. E a facilidade com que o Chiefs bateu o Rams. O Jalen Ramsey está procurando até agora o Travis Kelce. Dizem que às 3 da manhã o segurança do estádio ligou para o pessoal da NFL, falando que tinha um senhor abobado dentro do campo e o nome dele era Ramsey, né, procurando o Travis Kelce. E, cara, o Chiefs, principalmente no segundo tempo ali, só manejou a vitória, não precisou se esforçar, meio que fez um jogo para constar, e agora tem que lidar aí com uma contusão do Aaron Donald também, o Rams, o inferno astral que está durando desde setembro, e o Ticas estava certíssimo com a ressaca de título. Só para falar um pouquinho desse Packers e Eagles, só para não falar que eu não falei nada, o Eagles mostra que continua embalado, mesmo com a derrota que aconteceu para tirar a invencibilidade, não afetou tanto o time assim, atropelou o Packers, que parece que a defesa não foi jogar, né, porque a defesa do Packers tem muitos problemas ali,
e realmente não entrou em campo. O Jordan Love merece uma chance, e se eu fosse a CT do Packers, eu daria essa chance para ele com o Aaron Rodgers baleado. E uma pena que o Gardner Johnson acabou se contundindo aí, né, o safety, e que é um cara que dentro e fora de campo anima os jogos do Eagles, e aí é um grande desfalque para ter pro resto da temporada. Você acha que o cara do seu time joga de maneira intensa o futebol americano? O CJ Gardner Johnson, a lesão dele é rim dilacerado, jogando futebol americano, ele tava jogando ali, foi pancada. Equipado. Ele dilacerou o rim jogando na NFL. Então você acha que seu time joga de maneira intensa? Imagina esse garoto aí. Puta merda. Essa é o que eu falei. Só que você vê, falei com o nosso glorioso Felipe Bertelli, torcedor dos Eagles, lá no nosso NFL, etc. diretoria, só de você ler o relatório da lesão, já dá aquela dorzinha de lado, assim, você já dá aquela incomodada, você, ai. Mas rim tem 2, tá? E aí tá tranquilo. E aí me espanta e me irrita, né? Quando você tá assistindo futebol tradicional, o maluco toma uma encostadinha de lado, se joga no chão, sofre, não sei quando volto, diga adeus para os meus filhos, aquele sofrimento, o maluco tá lá com o rim dilacerado. Eu vou te falar que, dependendo do caso, ele ia querer continuar jogando. Tão maluco que ele é. Vou te dizer que eu não estou um pouquinho satisfeito que ele não vai estar apto para jogar contra o Giants 2 vezes no final dessa temporada. Não posso mentir, tá? Pelo menos o Daniel Jones vai ter um pouquinho mais de chance de acertar uns passes no fundo aí, tá? Só fazer aqui o registro, o Eduardo Augusto e o Washington Ferreira relembraram aqui o grande Cruzeiro de 2017-18, que foi rebaixado em 2019. Então temos aí um exemplo de derretimento no futebol tradicional. Não, mas aí esse Cruzeiro perdeu muitos jogadores, né? O Everton Ribeiro saiu o centroavante lá, esqueci o nome dele, também jogava nesse time aí, foi embora. Ricardo Goulart? Isso, Ricardo Goulart. O zagueiro Dedé também foi para o departamento médico, nunca mais voltou. Então esse teve várias ausências, né? Então... Rascaeta. Verdade. Não sei, e como bem disse aqui Eu tô chutando nomes aleatórios porque eu nem lembro quem que tava no plantel. Eu tô chutando o Arrascaeta, que é descontratado o Rodriguinho, e falar que o Itaí falou que o Rodriguinho jogava mais que o Arrascaeta. Ô, Tica, você tá igual aquele cara que entrevistaram perguntando do jogo do Brasil da Suíça. Ele falou que ia ser 2 gols do Arrascaeta do Brasil. Aí eu vou ter que concordar aqui com o Felipe Bertelli, porque o Hurts brilhou nessa noite. Realmente, o Hurts brilhou. E eu espero que o Jordan Love continue jogando para a gente ter um novo clássico, né? O clássico Nazaré, né? Love e Hurts. Para quem não entendeu a referência, vai no YouTube, bota Nazaré Love Hurts e me agradeça depois por ter conhecido essa maravilha do estilo Love Metal, tá? Sobre o Rodgers, Tica, só para fechar essa tampa do caixão dele aí, que fim trágico, cara. Eu não duvidaria de ser a última vez que a gente viu o Rodgers em campo, e eu acho que coroa essa queda vertiginosa que foi a carreira do Aaron Rodgers nos últimos anos. Por um lado, uma pena, por outro lado, a responsabilidade é dele mesmo, né? Foi ele que buscou esse caminho, não foi nada que fizeram com ele, nada que alguém de sacanagem aprontou para ele. Não, ele mesmo escolheu esse caminho, ele mesmo foi lá, e mesmo com todo mundo avisando, gente, rapaz, presta atenção no que você está fazendo, toma tenência. Ele falou, não, vou sim, vocês não sabem de nada, eu que vou. Então, infelizmente, bem feito aí para o Aaron Rodgers, né? Uma pena, mas, né, o famoso livre-arbítrio, né? Eu acho Manda tratar a costela e o oblíquo com homeopatia agora. Eu acho que se ele for para IR, última vez que a gente viu nos Packers, muito difícil esperar que ele volte para de repente passar isso tudo de novo no ano que vem, em Green Bay. Mas que ele vá se aposentar, ainda mais se for junto do Tom Brady, ter que dividir ali a cerimônia para ir pro Hall da Fama, duvido. Pelo menos mais um aninho. Mas aí, Ticas, eu acho que vale um grupinho de zap-zap ali do Rodgers, do Brady e do Russell Wilson para discutir um pouco essa questão de aposentadoria aí. Eu acho que vale trocar uma ideia entre os três ali, até para dar essa moral pro Rodgers também. Falar assim, olha, já que você vai aposentar derrotado, aposenta derrotado no time que você sempre jogou, que sempre um outro time para passar vergonha lá,
Tem um exemplo do Russell Wilson aí. O Russell Wilson não pode entrar nesse grupinho ainda não. Pelo contrário, tá se distanciando ainda mais. Ó, o Eduardo corrigiu a gente aqui no chat, tá? O Everton Ribeiro foi na campanha do Brasileiro de 2013. 17-18 foi o Arrascaeta que foi trocado não, vendido. Compraram o Rodriguinho, que o Itair teve a coragem de falar que era melhor que o Arrascaeta. Boa correção, Eduardo, valeu. E falando nele, vamos agora falar a disputa pelo first pick. Vamos passar mais rápido aqui, porque temos que fechar esse nosso roletão. Os Jets bateram os Bears por 31-10, o que era para ser o confronto Zach Wilson contra Justin Fields. Mas, na verdade, foi o confronto Mike White contra Trevor Siemian. E o Mike White... Outro que a gente descobriu que estava vivo esses dias aí. Não, essa rodada, parece que a gente voltou para, sei lá, 2017, né? Porque teve Trevor Siemian, Kyle Allen, Sam Darnold. Mas calma, vamos chegar lá. Então, Mike White jogou bem, viu? Robert Saleh até falou, o Mike White faz as coisas simples parecerem simples. Faz as coisas fáceis parecerem fáceis. Então, provavelmente vai se manter titular aí o Zach Wilson sentadinho de capuz no banco. Os Dolphins do nosso Oli bateram os Texans por 30-15. Os Texans que decidiram mudar o seu quarterback também sentaram o Davis Mills para botar o Kyle Allen. O que esse menino distribuiu de interceptação ali foi brincadeira. Brincadeira. E aí, o placar é enganoso, tá? Nossa, mas 2 posses? Não. Abriu 30-0 Miami. No primeiro tempo, voltou pro segundo tempo. Vamos relaxar aqui, vamos nos poupar, porque tem jogo importante aí pela frente. E os Panthers, sob o comando de Sam Darnold, recuperado de lesão, bateram os Broncos do aniversariante do dia. Hoje, Russell Wilson completa 34 aninhos, muito bem vividos. E o highlight do jogo foi o Mike Purcell, que é o tackle do Denver, gritando na cara do Russell Wilson, mas gritando na cara, com o Nathaniel Hackett do lado assim, fingindo que não era com ele, de óculos escuros, olhando pra planilha, olhando pro campo, como se não estivesse ouvindo. E aí o Russell Wilson só dá um aceno de cabeça assim, dá uma concordada e o Purcell segue pro banco. Então esse foi o highlight do jogo Panthers 23-10, Denver Broncos. Um abraço pro nosso Paulinho Miana, que deve estar muito satisfeito com a campanha do time dele esse ano. Chicas, eu só vou comentar uma coisa, vou fazer um pouco de advogado do diabo aqui. Esse grito do Purcell com o Russell Wilson poderia tranquilamente ter sido um grito de incentivo. De bora porra, vamos lá. No campo ali, no calor, o limiar entre a crítica e o incentivo, ele é muito difícil de detectar. Não estou dizendo que seja, só estou colocando essa possibilidade na mesa aí, famoso, vou deixar na mesa aqui e vamos ver o que acontece, tá? De repente, pode ser. Os outros jogos eu me recuso. Absolutamente me recuso, mamãe não me criou para isso. Então, só para não falar que eu não falei do Dolphins, voltamos do bye pro pré-bye, né? Pro pós-bye, assim, as ressaquinhas de bye, 30-0, e aí foi só deixar os garotos brincar, esquentar, porque tem jogo importante contra o 49ers nesse domingo, no próximo domingo. Então, essa vitória já estava no bolso mesmo, e só para poder demonstrar que o ataque de Miami continua funcionando e rodando do jeito que está rodando desde sempre. Preocupação com o Mostert, que não jogou por causa do joelho, e ele já tem o joelho bichado, né? Então, mas o Jeff Wilson cumpriu muito bem as funções de running back ali. Destacar a volta do Craft, um dos belos nomes dessa temporada, e vamos para cima do 49ers. Esse Panthers e Broncos aí, o Russell Wilson continua atrás dos banheiros dele na mansão, tem 12 banheiros, ele tem 11 passes para touchdown agora na temporada. O Jets e Bears é isso aí, gente. Terrão total, várzea. Os Bears com o Justin Fields comendo a bola, batendo recorde, não ganham de ninguém. Imagina com o Trevor Siemian. Aí, meu amigo. É demais, é demais. Os joguinhos animados com impacto em seed de playoff. Esses 2 jogos foram bons, cada um à sua maneira. Nossa, mas Commanders e Falcons, Tica, sim. Esse jogo foi disputado, foi brigado, foi muito brigado, e é o que a gente falou. Os Falcons estão com campanha negativa? Estão. Só que na NFC Sul, um jogo atrás dos Buccaneers dá para tirar. Então, ali o retrospecto conta menos do que a distância entre os próprios times da divisão. Estão com chance de playoff, sim. E os Commanders assombrando agora, cada vez mais, os Giants do nosso glorioso Luiz Vitorino, nosso Magal. Commanders bateram os Falcons por 19-13. E o outro jogo, que tem impacto também, mas aí a gente já tá falando de liderança de divisão, de disputa aí na AFC, foram os Bengals batendo os Titans por 20-16. Esse confronto
que rolou nos playoffs do ano passado, que os Bengals também saíram vencedores. Então, tá rolando uma animosidade. Esse confronto tá ganhando tons de rivalidade ali, de clássico, de confronto pegado, com direito a uma jamanta dos Bengals, saiu xingando a torcida inteira dos Titans em Tennessee. Então é jogo que tá valendo a pena ver, porque quando o jogo tem esse ingrediente dessa tensão, essa rivalidade, essa raiva aí, essa postura de confronto mesmo, de briga entre os times, tende a ser um confronto legal de assistir. Destacar que o Bengals ganhou sem o Ja'Marr Chase, sem o Joe Mixon, né, ou sem o principal recebedor, sem o principal running back, Samaje Perine correndo igual um maluco, como nunca correu na vida, então conseguiu assumir esse papel no backfield aí, e o Titans parou na defesa do Bengals. A defesa do Bengals, que foi o ponto fraco do Bengals na temporada passada, começou essa temporada bem, o ataque não estava rodando, e agora parece que inverteu, né? Mas o Titans é contender, né? É um time que tem o Derrick Henry, mas quando chega na hora do Tannehill de terceiro down, a gente já conhece, né? O torcedor do Dolphins conhece muito bem o que é Ryan Tannehill de terceiro down. Então, meu querido, quando chega nessa hora, as placas colam e realmente fica devendo, fica com déficit de quarterback. Aí o Titans, que melhorou bastante também na defesa em relação à temporada passada. O Commanders e Falcons, o Commanders é aquele time, né, que é enjoado, chato, que a defesa tá sempre botando o time dentro de campo de novo, jogando de novo. O Young voltou bem, e comandando a defesa, deu mais moral para uma defesa que já vinha jogando bem sem ele. Então, imagina, é um cara que descansou boa parte da temporada. Então, nesse final de temporada, você vai escutar muito falar do Commanders por causa da defesa comandada pelo Chase Young. E o Magal está até falando que não aqui, o que facilita também é que o Eagles, nessa divisão, ele tá lá no first seed geral. Então ele já deixou os outros para trás e a briga tá lá com o Giants mesmo. Vocês vão ter que se virar com ele. Seis, o Cowboys e o Commanders ressuscitado, Magal. Não vai ouvir falar de ninguém, não. O Commanders fez essa brincadeirinha aí com o Falcons, que o Falcons é cachorro morto. Tá? Agora que o bicho vai pegar mesmo. Gostei desse jogo do Bengals e do Titans. Gostei da provocação e problema nenhum. O pessoal lá em Tennessee é bruto, aguenta uma zoeira, ninguém vai voltar para casa chateado por causa disso, não. Agora, o peido na farofa do Commanders essa semana foi a estátua lá do Sean Taylor, né, da comemoração de 15 anos da morte. A estátua toda errada, né? Só para vocês terem uma ideia, quem não acompanhou, a estátua é um manequim, né, um manequim de arame ali vazado. O fato de ser um manequim de arame vazado, o pessoal já não gostou muito, já achou que não passava uma imagem. Já parece um manequim genérico de loja. Já parece um manequim de loja genérico total. Exatamente. E para coroar, né, o bizonho que foi, colocaram ele com a camisa de uma marca, o short de outra marca e a chuteira de outra marca. Tinha Reebok, tinha Adidas, tudo misturado. Sendo que isso não acontece na NFL, né? Porque o contrato do uniforme é completo, né? Então, o nível a falta de cuidado que foi demonstrada não é questão do erro. A gente não está falando aqui de colocaram aqui uma jersey de 93, mas ele jogou em 92. E aí a jersey tem um detalhe. A gente não está falando disso. A gente está falando assim, parece que alguém virou pro estagiário que nunca assistiu futebol americano na vida, o estagiário indicado, né? Falou, meu filho, vai lá, pega uma camisa, uma calça e uma chuteira pra gente botar num boneco aqui. E o maluco foi lá e pegou qualquer uma. Assim. A falta de cuidado, tanto que no vídeo deles revelando o manequim, dá pra ver até a família do Sean Taylor meio que se entreolhando assim, tipo, nossa, que é isso, né? Que estranho. Depois eles deram entrevista, né? Falaram que não se sentiram desrespeitados, passaram um pano ali. Mas assim, quando você fala que você vai inaugurar uma estátua em homenagem ao jogador, celebrando a lembrança dos 15 anos de falecimento, ele que prometia ser um Hall da Fama, jogou acho que 3 ou 4 anos só na liga, era um safety. Acho que dos 3, 4 anos que ele jogou, 2 ou 3 ele foi ao Pro. Um negócio absurdo assim de desempenho. E que a gente até comentou aqui, faleceu numa tentativa de assalto. Reagiu a um assalto na própria casa e foi morto pelos bandidos.
Então, numa circunstância dessa, você fala que vai homenagear o cara. Com uma estátua, você não espera um manequim genérico de loja que não tem o braço é arame, não tem nada que faça menção mesmo à figura do Sean Taylor, a não ser o uniforme. E o próprio uniforme todo misturado, cada coisa de uma marca, então pode ser que tenha até algum significado aí, mas até agora eles não se defenderam. A família do Sean Taylor falou que gostou da homenagem, que se sentiu homenageada ali e tal, fez parte, mas o Washington Commanders é um time disfuncional e nesses pequenos detalhes, pequenas cerimônias, a gente não pode esperar nada muito diferente. É disfuncional até nessas pequenas circunstâncias também. E só lembrando, né, Ticas, que no ano passado, quando inauguraram o número dele pintado lá no gramado, já teve aquela pataquada do irmão do Patrick Mahomes dançando, fazendo dancinha em cima do número, em cima né? do memorial na grama. Então, já vinha com essa dívida, né? Porque teve a falta de noção do irmão do Patrick Mahomes, mas também teve a falta de cuidado do Washington Commanders de permitir que isso acontecesse, né? Não tinha um segurança ali. Então, já era uma coisa que vinha zicada, né? Era para eles tentarem assim, não, vamos consertar, né? Aqui, fazer um negócio bacana e, né, cagaram de novo. Eu acho que consertar e fazer jus à memória do Sean Taylor vai ficar a cargo da nova gestão, seja com Jay-Z, com Matt McConaughey, Jeff Bezos, seja com outro bilionário aí que vai fatalmente comprar esse time do Dan Snyder. Inclusive, estamos aí, ó, precisando aí, a gente se candidata aí para uma posição de alto cargo, um C-level aí, né? Tranquilamente. Tô lá no tweet do AG3 lá. Só para lembrar, esse domingo tem Commanders e Giants, aí depois passa um, no outro já tem Commanders e Giants de novo. Esses dois confrontos, os Commanders hoje estão um jogo atrás dos Giants. Esses dois jogos serão decisivos pela disputa aí no wild card, por uma vaga no wild card. Então, se preparem, jogos que vale a pena você acompanhar mais de perto, não fica só com uma telinha ali misturada no red zone, não. Dá uma olhada boa que Giants e Commanders o bicho vai pegar. Vamos fechar nosso roletão com as peladas da rodada. 13-0, esse foi o placar do jogo entre 49ers e New Orleans Saints. 13-0. A nota preocupante é aqui o Elijah Mitchell, de novo. Não devia ter recuperado a última, porque não é possível. De novo, estourou o joelho. Previsão de 6 a 8 semanas. Então, se voltar, volta aí para playoff, se ficar na 6. Se for para 8 semanas, talvez nem isso. E os 49ers com a estatística de não tomarem nenhum ponto no segundo tempo dos últimos 4 ou 5 jogos. Então a defesa esquentou de vez, esquentou na hora certa, pensando que está chegando aí na fase decisiva da temporada. E a peladinha de segunda, que o nosso Felipe Bertelli diz que outro que tem que pensar em se aposentar é o Matt Ryan, foi Steelers 24, 17 Colts. Mas aí eu vou passar um paninho para esse jogo, tá? Porque eu imaginei que ia ser mais horrível. Ele foi até divertido, teve troca de posse ali, teve, né, relativamente uma pontuação bacana, deu para se divertir assistindo esse Steelers 24, 17 Indianapolis Colts. Bom, olha, desse Steelers e Colts, eu só faço 2 destaques. Um foi o Saturday falando que não percebeu que não tinha mais tempo no final. Aí não, né, Saturday? Aí você... A gente tá te ajudando aqui, ó. A gente fala bem de você, já tem uns 2 programas. Aí ajuda a gente, né? Aí fica difícil, cara, te defender. E o George Pickens, né, wide receiver dos Steelers, que fez a comemoração do TD estilo CR7, né? Fez o pulinho lá, cruzou o bracinho. Uma pena que 90% do estádio não deve ter entendido porra nenhuma, não deve ter pegado a referência, mas pelo menos fica o registro, né, da homenagem dele aí e da falta da presença de noção esportiva do cara, de saber que tem um mega evento esportivo que acontece de 4 anos acontecendo, né, e foge um pouco daquela mentalidade do pessoal se chamar de campeão mundial porque ganha Super Bowl, né? Então, pelo menos o cara mostra assim que, olha, a gente sabe que tem outros esportes importantes, que tem um evento importante acontecendo, eu vou deixar minha homenagem aqui a alguém que eu gosto. Pelo menos isso aí. Isso 49ers e Saints, eu só vou comentar uma coisa. 49ers foi aquele aluno que precisa tirar 3,5 na prova para passar, ele estuda para tirar 3,5, tira 3,6 e comemora. Foi isso. Não, a defesa do 49ers fez 15 pontos no Fantasy aí, para quem tinha a defesa do 49ers, tipo eu. Então, tamo junto. Não sei se esquentou não, pegando os Saints aí, rodando Tyson Hill, Red Rifle, nem, o James Winston nem entrou em campo
Você tem ideia de como é que tá o negócio lá em New Orleans? Então, bater em bêbado e tem que rezar. Esse time tem que rezar. Esse time tem que rezar porque cada hora que entra em campo alguém machuca de alguma coisa e o Elijah Mitchell é um dos caras que tá na berlinda aí. O passado do 49ers machucou o Mostert lá no Miami, agora nessa semana. Você tem ideia de como é que tá o time. E é impressionante que o McCaffrey continua saudável. Vamos torcer para ele machucar no primeiro quarto do próximo jogo contra o Miami, que aí já faz o serviço completo. Vamos testar essa defesa no próximo confronto. Esse Steelers e Colts foi legal, mas foi mais legal ainda ver o Russell Crowe perdendo a noção. Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali no banco até agora e ele demonstrou isso, mas ele pode. O Nathaniel Hackett não pode. O Hackett brigou a vida inteira para ter esse emprego que ele tem e provavelmente vai ser demitido no final da temporada. O Sirianni não. O Sirianni, ele é comentarista, ele não sabe nem o que é cronômetro. Não sabe. Ele é parça. E só para lembrar, o Magal comentou do George Pickens fazendo a comemoração do Cristiano Ronaldo. Durante a semana, agora eu não vou lembrar do nome, defensor dos Patriots, que estava comentando o jogo enquanto o Brasil estreou na quinta-feira, quando ele estava indo pro estádio, eu acho, se preparando para pegar os Vikings. E aí, na hora de ir pro estádio, ele foi com o conjuntinho todo amarelinho com a bandeirinha do Brasil, porque ele tá acompanhando a Copa do Mundo. Eu não vou lembrar, infelizmente. Rodou aí na timeline. Acho que todo mundo que segue essas páginas maiores de NFL aí deve ter visto, porque viralizou na semana passada. E o Mahomes tweetou hoje, antes do jogo dos Estados Unidos, que classificou com o gol do Pulisic, Gol USA, com as bandeirinhas lá e tal. A galera da NFL e dos Estados Unidos está prestando atenção nessa Copa do Mundo como em outras vezes não prestou, ou assim, na verdade, a gente não via, né? Por lembrar que a próxima Copa do Mundo vai ser lá no México e no Canadá, nos 3 países divididos. Então, por isso que os americanos também estão mais de olho nessa Copa. Então, bora de tretar. Já que a gente falou de boleiro, de futiba, o Odell Beckham Jr. voltou no noticiário, mas dessa vez não teve necessariamente diretamente a ver com essa novela interminável de que quem vai levar o Odell, para qual time que ele vai, quem que vai contratar. Tava lá o Odell em Miami no fim de semana, só de rolê com seu parça Gabigol. Que? Como assim? Pode pesquisar aí, ó. Tem fotinha, tem registro. Odell Beckham Jr., Gabigol e Kyle Kuzma, do Wizards, da NBA. Então você imagina o trio parada dura dando rolê em Miami. Aí beleza. Chegou o domingo, ele tinha que ir embora para Los Angeles para assombrar mais algum time aí, para ficar ameaçando para qual time que vai levar, para contratar esse leilão todo. E ele foi retirado do avião em que ele estava preparado para embarcar, supostamente por ter se recusado a colocar o cinto de segurança. Aí ele saiu do avião, tem imagem dele voltando ali escoltado pro saguão, atrasando o voo da galera que estava se comportando ali com o cintinho afivelado. Seguiu. Em nota, no mesmo dia, mais tarde, o advogado do jogador disse que tudo não passou de um mal-entendido, uma vez que o Odell estava meio sonâmbulo, sob efeito de remédio para dormir, que ele costuma tomar esses remédios quando o voo é mais longo. Só para você ter uma noção, esse voo aí Miami-Los Angeles é um voo de 5 horas e pouco. O incidente não teve maiores consequências, ele não virou caso de polícia nem nada, mas ele levanta a dúvida sobre o comportamento do Odell, se ele causou a treta ou se de fato ele não entendeu, ele não teve culpa nessa e alguém se aproveitou da situação aí, da exposição do cara famoso e quis dar uma carteirada, sei lá. Fica a dúvida. Será que isso compromete justamente nessa fase da novela de o Bills vai contratar, o Giants vai contratar de volta, os Cowboys estão querendo o Odell. Mexe nesse parâmetro de, não, vai trazer problema extracampo, não vamos contratar. Ou se não, porque, por exemplo, hoje mais cedo, o próprio Jerry Jones, da entrevista semanal dele na rádio lá de Dallas, falou assim, tem nada a ver não, isso aí acontece, o incidente nada a ver, o Odell não tem histórico de problema extracampo, continuamos muito interessados. E aí, Magal, será que o seu Giants também continua? O outro que tá na procura aí é o Bills? E outra, dessa treta, só um mal entendido? Ou ele deve ter tido aquele ataque de estrelismo ali, pensado, quem é você para me mandar botar o cinto? E aí a comissária ou o comissário de bordo virou e falou assim, meu amigo, aqui não, pode sair do avião. Chicas, não sei, cara, essa história tá muito esquisita, muito esquisita. Eu dei até uma olhada, tava dando uma olhada hoje e teve uma rede de TV lá que entrevistou um dos passageiros
que isso tudo aconteceu, só para a galera entender, na famosa business class, né? Então, não é tipo o Brasil, lá no voo da Gol, que tá todo mundo lá no mesmo balaio. Não, tá? Nos Estados Unidos, mesmo voo doméstico, você tem alguns voos que tem separação de classe, tá? Do mesmo jeito. E aí, ele estava lá na classe separada. Na classe separada, é cortininha fechada. Você não vê o que está acontecendo lá dentro. Entrevistaram um passageiro que estava na classe econômica, o povão. E o cara falou que estava muito silencioso, que deu essa confusão toda, falou que atrasou 2 horas e meia para sair o voo, mas que não teve barulho, não teve confusão. Estava tudo silencioso, era conversa. Falou que ouvia conversa, ouvia não sei o que, mas era silêncio. Em sendo silêncio, se é que esse cara realmente existe, né, e é verdade, me espanta, porque eu acho que se fosse um negócio de ele não quer botar o cinto, ia ter uma elevação de tom, né, alguma gritaria, alguma coisa um pouco mais assim. E uma coisa que me espantou também é de não ter um videozinho dentro do avião, tipo. Pô, tem vídeo fora, tem vídeo ele sendo escoltado, mas dentro do avião não tem. Então não sei. Se ele quiser vir pro Giants, eu aceito do mesmo jeito. Pode vir com avião, sem avião, busca de carro, não tem problema nenhum. Eu acho que também isso não afeta nenhum interesse, não. Quem vai estar interessado nele agora está interessado dentro de campo, no que ele pode produzir e levar um time para o playoff, para um título de divisão e um título de conferência e depois para o Super Bowl. Não tá querendo o Odell Beckham Jr. para poder casar com a filha e nem para ser garoto propaganda da franquia, não. O Giants já tem certeza do que ele pode produzir lá no Giants, o Cowboys espera que ele possa produzir por lá, e o Bills está desesperado. Na verdade, o Bills, ele quer o Odell para dar uma resposta para a torcida, né? Porque o time patina, e parece que, como a gente falou na semana passada, de grande favorito a chegar no Super Bowl e até vencer um Super Bowl, vai ficando para contestável para título de conferência. Do jeito que está jogando o Bills. Então, essa contratação para o Bills seria isso, dar uma resposta para a torcida, falar assim, tentamos de tudo, contratamos até o Odell Beckham Jr. O Giants e o Cowboys não, eles querem um jogador que possa elevar o nível do time deles para poder tentar disputar uma conferência por aí. Agora, gostei que... E vamos combinar um negócio também, né? O Cowboys também só quer o Odell Beckham para espezinhar o Giants, né? Exato. Eles já têm Sid Lamb, eles têm o Gallup, tem o Tolbert, né? Até o Turpin, que está fazendo um bom trabalho lá, você também consegue botar ele lá para jogar. Dalton Schultz para receber. Então, eles não precisam do Odell. Eles querem o Odell só para pegar no pé do Giants. A verdade é essa. Isso é coisa do Giants. Briga, picuinha de divisão. E eu gostei que eles estavam no lugar certo para fazer merda, né? Que é Miami. Miami é isso aí, gente. Miami o espírito da cidade é esse, gente. Vocês têm que entender que o caos está instalado em Miami e não interessa. Você está passando por lá ou você vai jogar lá. Miami é caos. Imagina um Giants e Cowboys num divisional com o Odell jogando nos Cowboys e recebendo touchdown. Fazendo recepção com uma mão só, perto da sideline. Já pensou? É morte. Caraca, não ia ser maneiro. Eu que não tenho nada a ver com nenhum dos times, eu tô torcendo já pra ele ir pros Cowboys. Ele não sai vivo do estádio, não. Isso aí você pode ficar tranquilo. Agora, eu concordo com o seu relato aí, Magal. A história tá mal contada. Aparentemente, nos vídeos que tem dele escoltado no saguão, ele não tá desrespeitando ninguém, não tá apontando o dedo, não tá, parece que ele tá meio grogzinho mesmo, então, né, paradão que ele tá, então a história do advogado até faz sentido. Alguns parças dele falaram que além do remédio pra dormir, ele fica com uma toalha na cara. Igual a gente vê os caras com a toalhinha na sideline, na cabeça, que ele entra no avião e não quer saber, ele toma um remedinho e pum, toalha na cara. E assim ele vai o voo inteiro. Então a história que o advogado falou, dele tá meio grog, meio sonâmbulo, faz um certo sentido. E aí já tem a galera acusando a equipe de bordo de síndrome do pequeno poder. Que viram que o cara era famoso, aí ele não respondeu de primeira e também não quiseram saber. Porque imagina, se o cara concordou, mesmo que com atraso, a colocar o cinto, mesmo que ele tenha causado um transtorno, você atrasar os outros 200 e tantos passageiros 2 horas e meia, porque decidiu carteirar e chamar a escolta pra tirar o cara do voo, é pior pra todo mundo, eu acho. Então, a gente nunca vai saber. Não tem vídeo, não tem nada, é a versão de um contra do outro. Seguiu o jogo, óbvio que não atrapalha. A gente vê um monte de gente que fez coisa muito pior jogando aí. Entra semana, sai semana, a gente tá falando deles aqui. Então, vida que segue pro Odell. E você vê, né, Ticas, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Falta aquele amigo verdadeiro, né?
por que o Adel tava sozinho nesse voo, gente? E não tinha o Magal lá do lado dele. Aí resolvi esse problema em 5 minutos. Aí o moço, não, tem que botar o cinto. Desculpa, meu moço, sou o assistente dele aqui, tomou remédio pra dormir. Não se preocupe, eu vou botar o cinto nele. Não tem problema não. Eu ia lá, eu botava o cintinho no Adel e falava, pronto, tá de cintinho? Agora faz favor, traz meu champanhe lá, que é a minha hora de brilhar agora que ele tá dormindo. Agora é a hora do estagiário, vamos lá. Pronto, já tinha resolvido esse problema, né? Fica a dica aí, Adel. Tá? Contrata o pai aqui. Era uma boa. Então a gente não sabe se foi realmente um ataque de estrelismo ou se foi só um mal-entendido. Agora, o que a gente tem certeza que foi ataque de estrelismo foi o Lamar Jackson, depois de perder para os Jaguars, se dar o trabalho de ficar conferindo menção no Twitter e, não satisfeito, pegar para responder tweet criticando ele. E aí ele pegou um tweet crítico, mas normal, crítico assim, sem xingar, sem desrespeitar, uma crítica, e ele pegou e respondeu insultando e com expressões preconceituosas o cara que fez a crítica. Então, ó, se você ouve o podcast no carro com criança, em casa, na sua caixinha, tem criança perto, dá o pause, porque agora a gente vai transcrever, vai dissertar, vai traduzir os tweets aqui, dado o aviso, tirou a criança, deu pause, a gente deu tempo, né? Começando pelo tweet que criticou, de um usuário qualquer, criticou o Lamar dizendo o seguinte, abre aspas, quando alguém está pedindo 250 milhões garantidos de contrato como o Lamar, jogos como esse não deveriam ficar a cargo do Justin Tucker. Deixem o Lamar ir e gastem esse dinheiro num time mais equilibrado. Pô, até aí tudo bem? O tweet tá crítico, mas tá ofendendo alguém? Não. Tá injuriando alguém? Não. Aí o Lamar pega e me responde o seguinte. E mais, tá dizendo verdades que comentaristas não têm coragem de falar. Tudo bem, o Justin Tucker pode ser o kicker mais bem pago da liga e ele tá lá pra isso, beleza. Mas esse jogo tem que estar nas costas do Lamar mesmo. Faz sentido, mas quando você vê as chamadas do Greg Roman como coordenador ofensivo, que não insiste no que tá funcionando, que fica tentando reverter, fazer alguma coisa, não dá pra colocar só no Lamar também, pra tirar algum leite de pedra ali. Mas depois a gente entra nesse mérito. Vamos lá. O Lamar respondeu o seguinte, tirem as crianças da sala, hein? Abre aspas. Cara, cala a boca. Vocês alopram muito no Twitter. Filho da puta nunca pisou num campo de futebol americano, nunca fez porra nenhuma, só chupar rola. Fecha aspas. Ô Magal, aí eu quero te pedir aquela tradução, porque ele falou apenas eat dick. Eu traduzi como chupar rola, porque aqui o setor de tradução, de expressões idiomáticas em inglês estadunidense, ele tava de férias aí, tava de folga pra Copa do Mundo. Eu traduzi o eat dick como chupar rola. Eu fiz bem ou não? Corretamente, lembrando que a tradução ela nunca é uma tradução literal, é sempre uma versão adequada à cultura para onde você está traduzindo. Maravilhoso, Ticas, nota 10. A+ para você. Boa. Ticas não, foi o Palteiro que traduziu. Aí, enfim. Palteiro? Não, então o Palteiro é nota 5, porque ele errou lá em cima, e agora 0 lá, 10 aqui, nota 5 passou. Enfim, mesmo com toda a repercussão, obviamente negativa, o Lamar ainda demorou umas 3 horas para deletar o tweet, e aí depois que ele deletou, ele pegou e foi contestar o Jameson Hensley, da ESPN, que se referiu a esse tweet do chilique do Lamar como homofóbico. Aí o Lamar foi lá, marcou ele no Twitter, o acusou de ter difamado seu caráter, porque ele nunca mencionou ou desrespeitou sexualidade, orientação sexual, gênero, religião ou raça de ninguém. Que o Hensley estava fazendo era exagero, ele estava exagerando. Então, eu peço a opinião dos amigos para a seguinte questão. Como torcedor do Baltimore Ravens que sou, com essa novela toda de contrato que fica cada dia mais chata e agora competir na internet, na verdade agora não é a primeira vez. Outro dia ele estava curtindo montagem dele com a camisa do Miami Dolphins aí. Vocês acham que é melhor eu torcer pro Lamar renovar, porque é um talento único mesmo, muito aí da dificuldade do ataque andar, a gente tem que colocar na mão do coordenador ofensivo também, isso assim é muito notório, ou o tuiteiro lá, que causou a ira do Lamar, ele tá com a razão, melhor torcer pra ele vazar logo, ficar de ataque de estrelismo aí em outro lugar, pega o dinheiro que ia gastar no Lamar, investe num time mais equilibrado e com um quarterback menos estrelinha. Qual cenário é o cenário melhor hoje pro torcedor de Baltimore focar a sua torcida?
O Lamar é um talento único mesmo, mas ele entra a temporada passada e essa temporada já perdeu mobilidade porque ganhou massa muscular. A gente já falou isso aqui antes da temporada começar, que ele não seria o mesmo corredor que foi até o ano passado, mas o ano passado ele já corria tantos riscos de lesão e é por isso que ele ganhou massa muscular, beleza? Ok, 14 quilos, né, que ele ficou mais forte esse ano. Então, realmente, ele é um jogador que ainda faz a diferença, mas não é mais aquele jogador de 2 temporadas atrás. E outra, quando você é muito bem pago e você joga de quarterback, você tem que saber que realmente as responsabilidades de vitória do seu time vão cair sobre você. E não adianta você querer se evitar, não. Você foi a carreira inteira construída para isso. Você levou o seu talento ao máximo para chegar nesse momento. Essa é a responsabilidade que você buscou a vida inteira. Então, meu irmão, abraça e agasalha, porque é seu. Essa pica aí, para a gente ficar na história do pau, é sua. Então, essa aí tem que ser. O cara que fez a crítica aqui, ele não está pensando no Lamar Jackson, em ofender o Lamar Jackson. Ele tá como torcedor do Baltimore, primeiro, exaltando um kicker como o Justin Tucker, porque tem sido decisivo, e tem mesmo, né? Pode ser o melhor kicker da liga, o mais bem pago da liga, e tem que ser mesmo. E falando que esses jogos não podem cair nos pés dele, porque os caras têm um quarterback de exceção. Tudo bem, o coordenador ofensivo está chamando jogadas que realmente não exploram todo o potencial do Lamar. Pica também do Lamar, de chegar, pegar um tablet, dar na cabeça. Não, tô brincando. De chegar, ter uma reunião com ele e falar: meu querido, você vai me usar quando? Você vai usar minhas pernas quando? Quando é que eu vou ser o Lamar Jackson, que eu posso ser? Chamar o head coach, faz a reunião com todo mundo e passa a chamar outras jogadas. Ou então, você, meu querido, que é o QB, e é esse QB de exceção, tem a liberdade de chamar a jogada ali no huddle, Pedro. Eu não gostei da chamada do coordenador ofensivo. Seguinte, o cara quer que a gente faça isso, mas não vamos fazer isso não. Vamos fazer isso aqui e tal, e vamos embora. Então, realmente, o Lamar é esse jogador. Para o torcedor do Baltimore, é melhor que ele fique em Baltimore, mas que ele seja o Lamar, tente ser o Lamar mais completo. O Lamar que tem essa corrida, a ameaça, o famoso Magal em inglês diz necessário, dual threat, né? O cara que ameaça com as pernas e ameaça passando, e também o Lamar, que ele se tornou um cara mais forte, aguenta mais pancada, não só para poder sair correndo, mas também para poder ficar no pocket e aguentar os pancadinhos. Lembrando que, inclusive, o Aaron Rodgers já admitiu que fazia isso. Quando ele passava perrengue lá com o Mike McCarthy, ele admitiu que fazia isso. Que às vezes o Mike McCarthy chamava uma jogada, ele ia lá em campo e fazia outra e beleza. E é isso aí. Né? Agora, o Lamar está do lado errado dessa história. Porque, não deveria ter respondido o tweet. Aliás, voltar um passo. Não deveria ter ficado buscando menção. Porque, amigo, isso é um esforço que não vai te adicionar em nada. Sabe o que iria te adicionar? Você voltar e pegar o gravado do jogo para assistir. Isso aí te adicionaria. Assim, acabou o jogo aqui, eu vou sentar e vou ver o jogo todo de novo agora. Do zero. Isso aí te adicionaria mais. Eu não recomendaria. Porque eu acho que numa situação dessa, a melhor coisa que você faz vai dormir, descansa, esfria a cabeça, no dia seguinte você vai lá e assiste o jogo, de preferência com outra pessoa, para te dar um outro ponto de vista. Mas já não fez isso, né? Já estava errado. E eu até entendo que não tenha sido a intenção dele, mas o xingamento que ele usou é homofóbico. Como, infelizmente, a base dos xingamentos que a gente usa, inclusive em português, é homofóbico. É porque a gente não para pensar. Mas tanto o mandar ir tomar no... Quando não é misógino, o xingamento não é difícil. E é difícil porque na hora da raiva, o xingamento que vem é o xingamento que você está mais acostumado ali, ou que você foi criado desde pequeno, né? Você dá uma topada na mesa, você não para e fala assim, nossa, mas que mesa danada, não acredito, estou injuriado, que coisa chata que me aconteceu. Você nunca pensa isso. Você vai logo pro clássico xingamento de xingar a mãe do cara, né, que nem é um xingamento, né, porque você está dizendo que a mãe do cara tem uma profissão que você acha que não é adequada, mas que é a profissão de muitas mulheres por aí, de homens também.
você mandar o cara tomar em certos lugares, você está dizendo que aquilo ali é um castigo, uma punição, e aquilo não é. Pode ser para você, mas aquilo não é para outras pessoas. Então, infelizmente, a gente teria que ter uma reforma dos xingamentos para ter xingamentos que sejam apenas xingamentos, né? Eu entendo quando o Lamar diz que a intenção dele não foi essa. Só que o resultado foi esse. E ele é uma pessoa pública. E quando você é uma pessoa pública, o escrutínio em cima de você é muito maior. Infelizmente. Essa é uma das grandes lições que eu tirei do meu tempo no colégio militar. Porque lá tinha o pessoal que tinha nota boa, tinha comportamento bom, eles eram da Legião de Honra. E aí usavam um distintivo assim no uniforme, que o cara era legionário. Então ele era, o cara era exemplo. Só que para o legionário, a punição era dobrada. Então, se eu, que era um bozó, né, um mané, eu chegava lá com meu sapato sujo, eu tomava lá minha punição, perdia meio ponto de comportamento. Se o legionário chegasse de sapato sujo, ele perdia 1 ponto de comportamento. Porque ele é legionário, ele tem que dar o exemplo. Então, o atleta famoso, ele passa por isso também. Ele tem que dar o exemplo. Ele tem que se posicionar. Infelizmente, não se posicionou. Mas uma frase que eu gosto muito, Ticas, e que eu vou passar para o Lamar Jackson aqui para ele ouvir, é o seguinte: esqueça os erros, lembre das lições. Então, fez a sua merda lá atrás? Beleza, esquece o erro e lembra da lição. O que você aprendeu com aquilo lá? Aprendi que eu não devo ficar no Twitter respondendo os outros depois de derrota. Pronto, esquece que você xingou, que você não... Guarda a lição e toca o barco. Eu sou contra, passa pano. Mas ele só tem 25 anos. É igual a gente tava falando do menino Neymar com 30 anos nas costas. Só tem 25. Mas, no caso do Lamar, pra mim é muito óbvio, não só nessa postura de rede social, de falar o que não deve, de não perceber, não ter o bom senso de... Porque realmente, você vê a conduta dele fora de campo, não tem nada que desabone. Por quê? Ele participa de projeto social, o time tá sempre promovendo encontro com criança que tem doença grave, que é fã, ele tá sempre dedicando um tempo pra caridade, dedicando um tempo pra fazer um momento aí pra essas crianças. Ele parece ser um cara do bem, um cara maneiro. Só que ele não tem essa noção. E aí volta naquilo que a gente falou. No lance do contrato, nessa questão de não ter agente, ele não tem nem um amigo e nem um conselheiro. Ele não tem um cara nem profissional e não tem um mentor também que não seja profissional, mas que seja um familiar que dê essa palavra aí, né, de sabedoria para ele. Então parece que ele vai se emaranhando nessas confusõezinhas aí, nessas tretinhas, e vão ajudando o quê? A comprometer essa imagem dele. Se o cara quer ser o homem do contrato de 250 milhões, a não ser o Deshaun Watson, que foi uma doideira que o Cleveland Browns decidiu fazer, mas numa circunstância normal, ele quer ser o cara de 250 milhões, ele não pode ser também o cara que vai ficar xingando os outros no Twitter. E ele parece não ter essa noção. Parece não ter. Mas a gente não tá aqui pra passar pano não, tá pra falar que errou, tomara que aprenda, mas eu fico com a sensação de que não vai aprender. Fico com a sensação de que mais cedo ou mais tarde vamos ver alguma lenha de novo de Lamar Jackson. Fazer o quê? Mas eu torço pra ele ficar. Porque com um ataque azeitadinho, ele já mostrou o que ele pode fazer. Ir pra Tyler Huntley, ir pra outro quarterback no draft, a gente vê aí a dificuldade de tanto time, por tanto tempo correndo atrás de quarterback. Ali a gente tem a base pra construir, tem que melhorar só esse sistema dele aí, essa postura, essa atitude dele, pra poder construir. Inclusive, se não quiser ficar no Ravens, pode ir pra Nova York aqui, que nossa, imagina aquela jersey azul, o oitinho do Lamar, meu filho. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. Pra fechar o nosso episódio, nosso treta, a gente vai ter que voltar na semana passada. Pois é, naquela viagem do Arizona Cardinals pro México, porque teve mais coisa. Não teve só Kyler Murray e DeAndre Hopkins cheio de risadinha depois de tomar aquela tunda do 49ers no Monday Night Football, não. Pra completar, ainda teve o Sean Kugler, técnico de linha ofensiva e coordenador do jogo corrido, demitido automaticamente lá no México. Voltou para os Estados Unidos antes do time. Por quê? Porque ele simplesmente molestou uma mulher durante a viagem. Isso mesmo. O técnico estava lá viajando com o time, assediou e passou a mão numa mulher desconhecida dele. Esse é o tipo de cara que estava trabalhando como técnico de linha ofensiva e coordenando o jogo corrido do Arizona Cardinals. Aí,
Isso aconteceu durante o fim de semana, eles jogaram na segunda normal, ele já tinha voltado, a notícia foi divulgada na terça-feira da semana passada. Eu confesso que até por conta dessa confusão, Copa do Mundo junto, eu ainda não consegui pegar pra assistir o Hard Knocks in Season. Só que agora não vai ter jeito, agora eu quero ver se eles vão ficar passando paninho só com história de jogador e a família do jogador e quem vai entrar, quem vai sair, ou se a HBO vai mesmo virar e falar assim, ó, o negócio aqui tá feio, tá disfuncional, a NFL tem disso também, vocês precisam assistir. Vocês já assistiram algum episódio? E a gente tava falando das vacas deitadas aí pra temporada. Essa aí eu acho que a gente já não esperava muito, desde da off-season, contrato de que não pode jogar videogame, que tem que assistir vídeo. Essa eu acho que já... Saiu o calendário dos lançamentos dos jogos, aí a gente já sabia que... Essa já começou no berço, né, Wallace? Essa não teve jeito. Eu não vi ainda nenhum Hard Knocks, mas é o seguinte, aquele discursinho do Buda Baker lá, chorando, tô cansado de perder, sei que lá, é muito filme de sessão da tarde. Isso aí, qualquer filme americano... O do trailer de divulgação quando lançaram o Hard Knocks. Isso aí não tem... É óbvio que todo... É ruim, mas, cara, isso aí, todo filme de sessão da tarde tem isso aí. O cara, eu não aguento mais perder, então lá, faz assim, pô, um jogador de futebol americano, adulto, chorando, mas, pô, o cara tá tomando porrada toda hora. Mas verdade seja dita, até voltando à entrevista que ele tava dando no vestiário, que saiu o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins na risadinha. A postura do Buda Baker não tem nada que desabone. Ele tá ali, igual a gente viu o Jamal Williams lá no Hard Knocks do Detroit, ele tá ali naquela intensidade, mas pelo menos ele parece estar sério e comprometido com o time e o time não tá rendendo. Ao contrário dos outros jogadores ali, né? Só espero que essa seja a cena para poder mostrar, falar assim, ó, enquanto tem gente querendo pra caramba, chorando até pelo time no vestiário, tem gente que não tá nem aí dando risadinha ali nas costas e tem gente que tá assediando os outros no voo aí, ó, na viagem da equipe, entendeu? Porque senão vai ficar capenga, né? A desvantagem do Hard Knocks nessas horas, e também a mesma desvantagem do Drive to Survive, por exemplo, é que durante a temporada deles vai vazando as coisas complementares. Então, por mais que eles tentem contar uma história linear, eles nunca vão conseguir, porque o resto do caos vai se infiltrando nessa timeline aí. Então, espero que eles tenham imagem desse cara de arquivo para cobrir, e se não tem imagem da reunião que o demitiu, que deveria ter, porque o Hard Knocks é all access, né? Você tem acesso a tudo dos bastidores do time, e obviamente eles estavam com o time nessa viagem para o México, então eu acho que vai ficar difícil da HBO ter que desviar dessa bala. Ela vai ter que pelo menos citar isso. Cara, e é impressionante, né? O senso de invencibilidade, né? De poder do cara é absurdo, né? O cara acha realmente que ele pode chegar lá no México, fazer o que ele bem entender, porque ele é um americanão, um malaco, e pode ir lá fazer cometer as atrocidades que ele quiser e que vai dar tudo certo e que ninguém vai pegar ele e beleza, e vida que segue, né? Bem feito, bem feito. É bom porque bom para ele e bom para passar o recado para o resto do que deve acontecer. A gente sempre fala aqui que a NFL, que os times têm que pegar pesado, tem que dar o exemplo. Aí, ó, bom exemplo. Pegou no ato, não tem nem converser, não tem olha a hora, não tem tapinha na mão. Filhão, tira a jersey do time aí, que a gente não quer você com material da nossa imagem, é roupinha paisana e rua. Parabéns aí pra gestão do time. Aqui a NFL eu critico, mas também elogio. Eu vou pegar pra assistir, pretendo assistir essa semana, agora que são só 2 horários com o jogo, sobram uns outros horários aí pra gente ver outras coisas. Aquele horário das 7 da manhã, tipo. Eu assisti todos os jogos das 7 da manhã. Todos eu assisti. Aí hoje que agora, de repente, eu pego o Hard Knocks aí nesse horário. Aí hoje que não tinha jogo esse horário, o que aconteceu? O relógio biológico te desperta às 6:30 da manhã. Mas faz parte, é uma boa oportunidade pra botar o Hard Knocks in Season em dia. Acho que já tem uns 3 episódios aí, mas ao contrário do Wallace, eu acho que a HBO não vai deixar isso não. Eu acho que vai ser aquele clichêzinho de sempre, mostrando ali a família e o cara que foi cortado no meio da temporada, que não conseguiu fazer o time. Talquinho no bumbum, não sei o quê. Eu acho que não vai passar disso não. Senhores, está dado o nosso recado do dia.
vou registrar aqui o meu agradecimento imenso a todo mundo que deu play no episódio de 1 hora e 55 minutos na semana passada, em plena Copa do Mundo. A galera tava lá dando play e acompanhando o NFL, etc. Então a gente agradece demais a moral que vocês dão pra gente. E vou deixar uma recomendação pra essa semana, já que você vai ter 1 hora e 30 e tantos de episódio pra ouvir também. Vai ter um Hard Knocks in Season, inclusive tá na HBO Max, se você assina a HBO Max. Se não assina, tem aí naquela pirataria gostosa dos streamings, você acha fácil. Mas se você assina a HBO Max, tá disponível. Dessa vez eles colocaram o Hard Knocks in Season lá. E eu vou recomendar também uma matéria que o Washington Post fez com o Jerry Jones, o dono do Dallas Cowboys. Eles acharam uma foto do Jerry Jones com 14 anos de idade, numa manifestação racista. Não é antirracista, uma manifestação racista. Um bando de branco barrando a entrada de 6 estudantes negros numa escola secundária lá, de high school da época, onde ele morava, não sei se era no Arkansas, no Texas ali, no sul dos Estados Unidos, aquela areazinha danada, preconceituosa pra caramba ali. Então, acharam essa foto. O Jerry Jones disse que não estava ali participando do movimento, que eles não estavam ali interagindo com a galera racista, bloqueando a passagem dos estudantes negros, que ele estava apenas como observador, como curioso, ele queria ver o que aquela confusão ia dar. E na matéria, ele fala muito sobre a tal da Rooney Rule, que a gente comenta sempre aqui, a obrigação, os protocolos que os times têm que seguir para dar chance para minorias assumirem os cargos de comando nos times da NFL. E aí o Jerry Jones, ele é muito direto, muito específico dos motivos pelos quais ele acha que a Rooney Rule é a famosa regra para inglês ver. Por que do jeito que está estabelecida essa regra, isso não funciona na NFL. A matéria é longa, mas se você é nerdzinho de NFL igual a nós, a gente não vai debater isso aqui no NFL, etc., porque isso levaria um episódio inteiro, a gente teria que fazer um especial. Por enquanto essa não é a ideia, mas a matéria do Washington Post vale a pena. Ah, Ticas, eu não leio inglês. Google Tradutor dá uma ajudinha nisso aí, você consegue acompanhar a base ali. E por mais que eu tenha inúmeras ressalvas ao Jerry Jones, o que ele fala como crítica à Rooney Rule até que faz um certo sentido. Então, acompanhem lá. E vocês, senhores, algumas dicas, alguns jabás, alguns recados aí pra gente se despedir? Deixa eu dar os parabéns e fazer uma exaltação, né? Dar os parabéns ao Curitiba Crocodiles, campeão da primeira divisão da CBFA, né? Nós, do Imperadores, parabenizamos o campeão da primeira divisão, ganhou do Galo, né? Nesse último fim de semana. E parabéns ao Timbó Rex, campeão da BFA, outra liga de futebol americano brasileira, que também ganhou do Galo. Os dois jogaram em casa, né, o Crocodiles e o Timbó Rex, e venceram o time do Galo. Então, nós podemos dizer que o único campeão nacional do esporte que nós amamos, futebol americano, de Minas Gerais, é o JF Imperadores, que neste momento na Câmara de Juiz de Fora está recebendo a comanda Bassoli, que é a maior honraria da Câmara de Juiz de Fora para os esportes, esportistas e equipes de esportes de Juiz de Fora. Parabéns ao JF Imperadores, um beijo para todo mundo que esteve com a gente nessa caminhada, você, Ticas, aí torcendo também, apoiando sempre, a galera do chat, a galera que vê e escuta os episódios, a galera que foi torcendo o Gramber, a galera que torceu de longe quando a gente estava muito longe. Um abraço para todo mundo, essa conquista é de vocês e essas homenagens justas também. Parabéns aí, o grande Juiz de Fora Imperadores, ressalto, único campeão nacional de Minas Gerais, não tem nenhum outro. Pode falar o que quiser. Mas peraí, quantos campeões nacionais tiveram essa temporada? Eu não entendi. Não precisa falar não, tô brincando. 3. Eu entendi sim, foi só uma brincadeira. Ué, o Galo tava consagradíssimo aí pra levar os 2 campeonatos. Inclusive, parece que teve uma atuação muito boa de um certo rapaz. Clima tenso entre os brothers, Ticas. Clima tenso entre os brothers. Diria mais, terminamos o ano com 2 derrotas, o Galo terminou com 2 derrotas também, mano. Opa, ups. Ticas. Vou aqui fazer a minha recomendação cultural, tá? O documentário, aproveitando o clima de Copa do Mundo, o documentário que saiu na Netflix sobre a FIFA Uncovered, que em português, né, esses tradutores maravilhosos, virou FIFA, futebol, dinheiro e poder. Né? Mas o documentário é show de bola, são 4 episódios só.
vai pegando ali desde a entrada do João Avelange até o Gianni Infantino e essas polêmicas da Copa do Catar aí. Vale a pena demais assistir, você vai numa sentada só e eu confesso que eu sou muito ingênuo mesmo, né? Eu até assisti o documentário e eu achava assim que não, acho que o Infantino ele entrou realmente para dar uma moralizada no negócio. Mas depois que eu vi o documentário, não tem jeito não. Então fica assim, deixando o nosso abraço aos atrasadinhos do chat, o Anderson Brown e o nosso Alexandre Serpa. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Beijo!